Dando continuidade à aula anterior, hoje falaremos sobre como construir um plano de cuidado psicossocial pós-desastres. Bom, seja muito bem-vindo à elaboração desse plano. Antes de mais nada, é preciso ter sempre em conta a pirâmide, né? Todo o trabalho que a gente vai fazer está sempre permeado por dentro dessa pirâmide do IASC. Então, lembrando, né, quais são os eixos e os níveis, e que a gente sempre começa pelo nível onde tem a maior parte da população. E por que a gente começa dessa forma? Porque essa parte de baixo, ou seja, onde contempla 65, 85% dessa população, a gente tenta evitar com que as pessoas migrem para as fases ou para as etapas mais críticas da pirâmide. Então, por isso que a gente tenta chegar no maior número de pessoas num menor curto espaço de tempo. E para isso, a gente espera que aconteça nessas primeiras 24, 72 horas, que a gente consiga chegar nas grandes massas, seja através da televisão, através da rádio, através das igrejas, como a gente falou um pouquinho antes, né? Através das diferentes matrizes religiosas. Então, a partir do momento que eu olho para essa pirâmide, né, e eu entendo que ela é dessa forma, no momento que eu vou montar um plano, eu inverto ela de ponta cabeça. E a partir de agora, eu tenho como se fosse um funil. E como é que eu monto esse funil, né? Eu, primeiro de tudo, vou precisar de um coletivo gestor. Esse coletivo gestor é sempre importante que tenha participação, sim, das pessoas que estão envolvidas. Mas lembra, a gente está numa rápida resposta e parte da população envolvida está ou debaixo d'água, está ou com a casa inundada, está cheio de demandas práticas, né? Então, a ideia é que eu consiga articular com essa população antes do desastre. Então, antes do desastre, eu já estou lá, nessas áreas de possível área de inundação ou deslizamento, já consigo entender quem são os atores que podem auxiliar esses gestores a organizar o seu plano. Acontecendo um desastre, então assim, eu já montei a minha matriz, agora eu vou estar no pós-desastres, ou seja, já passou a primeira fase mais crítica, é hora de sentar junto todas essas estruturas, cada uma dessas etapas dessa pirâmide, e eu vou precisar sentar junto com esse coletivo gestor, né? Então assim, o controle social precisa estar muito dentro dessa estrutura, né? Porque ele vai sentar junto com o secretário de saúde, com o coordenador de saúde mental, com a referência técnica dos desastres para o momento desse plano de reconstrução, e eu vou precisar pensar o que de verdade é fundamental para essa população. Qual é esse passo a passo, né? O que a população realmente entende como uma reparação ou entende como uma necessidade prioritária. E esses profissionais de saúde vão ser orientados por esse coletivo gestor. E eu vou precisar articular entre essas secretarias, entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, Assistência Social e a própria Defesa Civil, em especial, o que não pode faltar. Então, esse plano de reconstrução, ele está todo muito alinhado com esse coletivo gestor e com esse controle social. Então, é importante que a população, antes do momento do desastre, já consiga elencar quem são de verdade seus líderes, né? E onde buscar esse referencial, essa ajuda para conformar essa estratégia. Então, vou montar a definição dessas áreas prioritárias, vou pegar um mapa da cidade, vou pegar um mapa das regiões afetadas, o mapa desses bairros afetados, identificar quais são as unidades básicas de saúde que estão dentro dessas áreas, quais são os CAPs que estão dentro dessas áreas, quais são as matrizes da sociedade que têm facilidade, né, de representar a população, porque é junto com essa matriz que a gente vai montar o plano. E aí, a partir desse coletivo gestor, que vai ser o articulador disso tudo, né? Então, assim, reúne o gestor, o secretário de saúde do município, o coordenador de saúde mental, o coordenador da referência para esses desastres e o controle social, e juntos vão montar essa matriz, esse plano. Então, geralmente, nessa fase de reconstrução, eu pego todo o plano de contingência, pego a avaliação do desastre, do que foi que deu certo, o que não deu certo, quais são as grandes lacunas, o que realmente precisa ser revisto, e a partir disso é que eu vou montar o meu plano de reconstrução. Lembrando que o plano de reconstrução ele tem várias etapas, né? A gente costuma dizer que tem um plano, que é o plano da resposta, que ele vai durar de 3 a 6 meses, mas mais do que isso, já está no plano da reconstrução. E a gente não reconstrói aquilo que está na iminência de ser afetado novamente. Então, assim,
O hospital está numa área que deve ser afetado novamente, está na beira de um rio, está na beira de um córrego que já mostrou que ele já entrou nesse hospital mais de uma vez, a recomendação é não reconstruir nesse mesmo lugar. É você reconstruir dentro de uma outra base, inclusive com uma base de resiliência. Então, as unidades básicas de saúde precisam ter estruturas resilientes que dê um ancoramento, dê o suporte, que o profissional não se sinta nem ameaçado e nem a população tenha medo de voltar para aquele lugar. Por isso que a reconstrução de CAPS, a reconstrução de unidade básica de saúde, de hospital, das estruturas de lazer, elas precisam ser feitas dentro de um espaço, de um local, que as pessoas não tenham medo. Bom, não dá para reconstruir em outro lugar, é ali que a população vai seguir habitando, então vai ser nesse lugar, então agora vai ter que reconstruir com outros materiais, materiais resilientes e resistentes, e que não coloque nem a população e nem os trabalhadores em risco. Bom, montou esse coletivo gestor já está organizado, articulado, já sabe quais são as bases da reconstrução, já sabe que a gente trabalha sobre 5 fases em um desastre, né? Então, a primeira delas é a de prevenção, a gente faz de tudo para que esse desastre não aconteça. Mas se a gente sabe que já está numa área passível de ser inundada ou deslizada e que não vai mudar de local, então agora é hora de mitigar. O que a gente monta para esse plano que pode diminuir o impacto para essa população afetada? Bom, já fiz meu plano de mitigação. Agora eu vou precisar fazer o plano de preparação. Como é que eu preparo as equipes? Como é que eu preparo as unidades básicas de saúde? Como é que eu preparo os CAPs, os hospitais para um novo risco, né, de inundação ou de deslizamento? Já preparei, montei essa estrutura, agora eu monto meu plano de resposta. O plano de resposta funcionou ou não funcionou? É de verdade resiliente? Dá certo? A equipe, a população sabia o que fazer? É no plano de resposta que a gente vai saber. Como é que a gente sabe se deu certo ou não deu certo? A partir já das primeiras horas, das primeiras semanas e dos primeiros meses, o plano de reconstrução já tem que estar ativo. E como é que a gente monta esse plano de reconstrução? Levando em conta tudo o que aconteceu na avaliação da fase desse desastre. É essa avaliação da fase do desastre que nos dá pistas do que vai ser feito. Então, eu já tenho minhas pistas, eu já sei o que deu certo e o que não deu, já fiz a minha avaliação, já tenho meu coletivo gestor, já sei na pirâmide como que eu estruturo isso tudo. A partir de agora, eu vou formar essas pessoas, né? Eu vou ter que formar esses trabalhadores e eu vou ter que formar um grupo para cuidar desses trabalhadores. Grupo de cuidado é o que vai dar um suporte emocional, mas também vai dar um suporte formativo para esses trabalhadores, para eles saberem o que deve acontecer com eles nos próximos dias, né? Quais são as reações mais comuns, as reações esperadas, o que foge de reação esperada e que eu vou precisar agora tomar cuidado. É a partir desse lugar, desse plano de reconstrução, que eu vou montar essa matriz de cuidado. Então, vou precisar. Vocês, de alguma forma, já são uma matriz de cuidado, né? Se vocês estão nessa fase de reconstrução, se formando e se informando para poder dar suporte para outros trabalhadores, vocês, de alguma forma, já são um grupo de suporte, um grupo de... Bom, então agora eu vou montar o meu grupo de cuidadores, que de alguma forma vocês já estão nesse grupo, né? De pensar estratégias de cuidado para pessoas que ofertam ou que oferecem algum tipo de cuidado, né? Sejam eles trabalhadores do SUS, ou trabalhadores da educação, ou trabalhadores da assistência. Então a ideia é que vocês ajudem a articular sempre os atores sociais, ou seja, as pessoas da comunidade, que já tem uma experiência, que já tem uma expertise, que já tem um conhecimento e um reconhecimento do seu território, de como que eles podem oferecer estratégias para o poder público. Então, muitas vezes, parte do trabalho de vocês vai ser fazer a ponte entre quem vocês já conhecem da comunidade, que já sabem que representam essa forma de pensar, essa forma de sentir, mas também essa expertise do conhecimento da população, da sociedade, para esse poder público. Então, muitas vezes é tecer essa ponte. Bom, e aí vai ter que lembrar, né, que parte do nosso trabalho agora é oferecer um cardápio de ofertas, né? O que não pode faltar?
E esse cardápio de ofertas tem que ser muito conectado com o cardápio de necessidades, ou seja, o que, que agora a população está precisando. É de mais espaços de troca, espaços de lazer, espaços sociais para poder estruturar e reivindicar direitos. Esse muitas vezes é o lugar da saúde mental, né? A gente costuma dizer que sem justiça não tem saúde mental. Então, parte, muitas vezes, do nosso trabalho é instrumentalizar a população, ajudar com que a população entenda também quais são os seus direitos, até onde ela pode reivindicar. E muitas vezes é ajudar, inclusive, com esse reconhecimento da dor e do impedimento de poder tecer outros tipos de atividade, e isso facilita com que eles reivindiquem seus direitos através, né, da justiça. Então, vamos lá. Lembrar também, né, de não utilizar o debriefing psicológico, que é uma técnica que não se utiliza mais, né? Então, pensar em estratégias de descompressão junto com esses trabalhadores, mas que facilitem eles a entender qual é o seu papel e até onde eles estão impactados ou afetados a ponto de não conseguir mais produzir cuidado. Bom, seguindo ainda essa matriz, né, é importante ter um grupo de articulação. Como é que é esse grupo de articulação, né, de suporte psicossocial? Eu vou precisar oferecer informações básicas para a população sobre as reações mais frequentes, sobre quanto tempo duram essas reações, sobre o que fazer quando eu realmente preciso de ajuda, quais são os locais que seguem abertos, que seguem produzindo cuidado e sobre que condições, né? Quais são os horários e quais são as pessoas que podem acessar aquele local. Vou precisar ainda identificar quais são esses pontos de atendimento, aonde que eles ficam e por quanto tempo eles vão ficar. E aí, como é que eu divulgo isso, né? Eu me conecto com os agentes comunitários de saúde, com os líderes espirituais, os chefes, né, comunitários, com as aglomerações urbanas. Então, eu vou nos abrigos, eu vou nos lugares de culto, nas missas. Eu passo essa informação para o maior número possível de pessoas. E aí, na sequência, eu vou precisar agora pensar em atendimento, seja ele de grupo, seja ele de família, seja ele individual, e onde é que a gente orienta que aconteçam essas escutas dentro das unidades que já existem, né? Seja unidade básica de saúde, seja a CAPS, seja qualquer um dos dispositivos da RAPS que já esteja funcionando, né? Que esteja ainda nativa com profissionais disponíveis para essa população. Lembrar que logo que um desastre eclode, né, logo que acontece esse desastre, as pessoas costumam vir oferecer ajuda, né, como voluntários, como organizações governamentais e não governamentais. Mas a gente sugere que toda essa ajuda seja oferecida sempre por dentro do Sistema Único de Saúde e numa parceria também com a comunidade. É preciso que a comunidade diga o que ela está precisando. E aí parte do nosso papel é fazer essa ponte com o que ela precisa, aonde que ela precisa, com esses atores que estão oferecendo ajuda. Mas não dá para esquecer que esses atores precisam oferecer esse cuidado junto com uma rede que já existe. E por que isso é tão importante? Porque se eu posso ser uma organização incrível, sem muito de desastres, mas se eu não estou conectada com o Sistema Único de Saúde, quando essa população voltar para fazer a avaliação, ou para pedir uma ajuda, ou para poder buscar esses profissionais e ela não encontrar ninguém, vem uma sensação muito forte de abandono. E por isso acontecem várias recaídas num pós-desastre. E essa é a razão que a gente recomenda que todo e qualquer tipo de oferecimento, mesmo que seja voluntário, seja oferecido por dentro do Sistema Único de Saúde. A gente, inclusive, recomenda que esses profissionais que vêm de fora sirvam, num primeiro momento, como espelhos. Então, o profissional que está vindo de fora, ele fica conectado a um profissional que já existe dentro daquela unidade básica de saúde, mas ele fica mais na linha de frente, deixa esse profissional que vai precisar trabalhar a médio e longo prazo junto com ele, mas não numa linha de frente, uma linha de frente de pressão no cotidiano. E por que isso?
Porque esse profissional que já é da unidade básica de saúde ou que ele já é da RAPS como um todo, ele vai precisar ficar a médio e longo prazo e ele vai ter um impacto emocional maior porque ele já tem um conhecimento daquela comunidade. Então, quem vem de fora, que vem mais livre das suas emoções, que não vem tão conectado com o peso da dor do outro que você já conhece, é esse que geralmente assume uma linha de frente, mas sempre amparado, conectado e respaldado por esse profissional que já existe. Assim, quando esse voluntário vai embora, ou quando esse profissional que só chega no momento, numa fase de resposta, ele vai embora, ele tem condições de deixar esse profissional que já existia antes e que vai precisar sobreviver à fase de resposta e vai precisar amparar toda uma fase de reconstrução, mas ele vai precisar ter uma durabilidade maior. Então ele precisa ter suas emoções estáveis e essa é a razão de que a gente sempre sugere que sejam profissionais conectados e espelhos. Lembrando que logo nos primeiros meses, ou seja, logo nas primeiras semanas, a gente já começa a montar o plano de resposta alinhavado com o plano de reconstrução. E a gente monta esse plano nos primeiras 24, 72 horas. As primeiras semanas, as primeiras 4 semanas, os primeiros 30 dias são fundamentais. Depois, dos primeiros 30 dias até o final do primeiro trimestre, depois a gente conta, depois de 3 meses até 6 meses esse plano, depois de 6 meses a 1 ano, e aí com 1 ano a gente reavalia esse plano de novo para ver o que ainda precisa ser reconfigurado. Nesse plano, você precisa incluir qual financiamento você precisa, quantos profissionais são necessários, qual o perfil desse profissional e quanto tempo ele deveria ficar nesse local. Então é isso, né? Fazendo agora um passo a passo aqui, um checklist para a gente fluir aqui no nosso cuidado. Vamos lá no nosso checklist. Então, primeiro, né? Começou a montar o plano, eu tenho a minha cartografia desse território. Sem a cartografia eu não consigo montar meu plano. Depois eu vou ter uma cartografia da rede social e da rede de saúde. Ok? Incluiu no plano qual é o mapa d'água, mancha d'água, quais são os riscos. Depois, qual a minha rede de contatos, minha contact list, né? Quem são os meus contatos sociais, quem que não pode faltar o nome nessa lista, né? E não são necessariamente nomes oficiais, né? Pessoas que são pessoas públicas, né? Que foram votadas em algum espaço. Não, elas precisam ser reconhecidas pela sua comunidade. Muitas vezes na fase de resposta, a emergência, né, de novos líderes, pessoas de reconhecimento daquele espaço social, geralmente pessoas que ou ajudaram na fase de resgate, ou que ajudaram a montar abrigos, ou que foram grandes lideranças nos mutirões. São essas pessoas que eu preciso ter o nome registrado para auxiliar nessa fase de elaboração do plano, tá bom? Bom, depois disso eu vou ter o meu grupo com a comunidade, né? Quem são as pessoas ali do meu grupo que já passaram pelo primeiro acolhimento psicológico, já receberam a oferta do cardápio de saúde mental e a partir disso, quais são as lições aprendidas para a montagem e elaboração desse plano a médio e longo prazo. Aí na sequência eu vou ter a minha matriz dos atendimentos, né? O que eu tenho na RAS que está vigente, que funciona. E a partir desse funcionamento, o que eu preciso implementar? É preciso a criação de novos serviços? Estão ouvindo, né? Quando a gente trabalha com desastres, está sempre permeado aqui nos tempos. No atendimento, o que na RAS eu vou precisar? Então, lembrando que se num momento de rotina eu tenho um número X de profissionais, está dentro do que a pirâmide nos recomenda, né? Isso é vigente? Eu vou precisar contratar mais pessoas, novos serviços? Isso tudo eu já tenho que estar mapeado logo nas primeiras semanas, porque o plano vai precisar ser pensado pelo menos para 1 ano. Lembrando que depois de 1 ano a gente reavalia e vê a real necessidade. Dependendo do tamanho da dimensão do desastre, a gente pode fazer ele, inclusive, maior esse plano. Então, a gente tem o plano de novo, né? As primeiras 24, 72 horas, a gente tem para o primeiro mês, para os primeiros 3 meses, os primeiros 6, os primeiros 365 dias, ou seja, o primeiro ano, e depois ainda vou montando para
ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, em especial se são desastres de grandes impactos para a população afetada daquela região. Bom, dito isso, eu preciso ter bem claro que o tempo inteiro a costura é feita entre os órgãos governamentais, em especial o Sistema Único de Saúde, que é o nosso amparador, nosso ancorador para esse plano da saúde. Eu preciso ter as minhas lideranças da comunidade, né? E aí lembrando que liderança da comunidade são sim os sobreviventes, são sim usuários, são sim pessoas que têm o domínio do território, são pessoas que reconhecem o seu território, reconhecem o sentimento vivido nesse território e que nos ajudam a elaborar um plano de acordo com a necessidade. Bom, dito tudo isso, né, eu quero dizer para vocês que agora está nas mãos de vocês, né? Vocês vão receber várias informações, várias formações, mas na hora do desastre, tudo que vocês viveram precisa estar dentro do coração, mas precisa estar dentro das células de vocês, porque lembrem, é com as vísceras que a gente faz o plano na fase de resposta. Muito bom ter você aqui durante essas aulas e saber que ela continua. Na próxima aula você vai aprender mais sobre a reforma psiquiátrica e a reabilitação. Então, não deixe de acompanhar. E o melhor de tudo é saber que se você está aí do outro lado, se você chegou para produzir estratégias de cuidado, você é mais do que bem-vindo. Você é necessário dentro da estrutura. Né? Você é uma peça fundamental na engrenagem do cuidado. E nessa roda viva que se faz num desastre, que é como se fosse o trailer de um filme, tudo que você já viu, né, na sua vida, você vai ver num desastre, só que vai ver tudo intensificado. Então saber que você está ali de verdade para ajudar a edificar sonhos, para ajudar a reconstruir projetos de vida, a reconfigurar a sensação de pertença no mundo, você é peça fundamental nisso tudo. É muito bom ter você aí junto. Seguimos conectados, seguimos construindo um novo caminho para que essas águas não sejam mais de destruição, sejam águas de vida, águas de reelaboração, de reedificação humana.